Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês a respeito de um recurso especial que versou sobre ação civil pública, mais precisamente os honorários sucumbenciais devidos no julgamento de uma ação civil pública. Eu estou me referindo ao RESP, recurso especial 1986814 do Paraná. Recurso especial 1.986.814 do Paraná. Como de costume, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar a referência completa do julgado e vou disponibilizar o teor completo da ementa para os senhores. Como é que se deu o contorno fático dessa discussão que chegou no STJ? Em primeira instância, nós tivemos uma ação civil pública proposta por uma associação de defesa do consumidor em face de uma instituição financeira, era o Banco do Brasil, por ter o banco desrespeitado o limite máximo para atendimento nas suas agências bancárias na localidade. Então tem uma lei municipal no município, que eu não me lembro exatamente qual que é, tem uma lei também estadual do Paraná, prevendo o prazo máximo para atendimento, foi desrespeitado, a associação foi a juízo, portanto, com base nesse argumento jurídico. A sentença foi de procedência. Impôs lá o dever de observar o limite máximo previsto em lei, fixou uma multa para caso de cada descumprimento vindouro superveniente que viesse a ter, e estipulou honorários advocatícios sucumbenciais nessa demanda. As partes interpuseram apelação, o Tribunal Local, Tribunal de Justiça do Paraná, negou provimento à apelação da associação e deu parcial provimento à apelação do banco. Em qual ponto que se deu provimento? Foi mantida a sentença na sua essência, mas o acórdão retirou a condenação em honorários sucumbenciais que o banco deveria pagar ao advogado da associação, sob o argumento do princípio da simetria, que foi inclusive já definido pelo STJ, a teor do artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7345 de 85. E aí a associação, inconformada com a retirada dos honorários sucumbenciais, interpôs esse recurso especial que nós estamos aqui a analisar. O que nós vamos ter aqui na conclusão desse julgado, a rigor, é um distinguishing com base, uma distinção em relação a um outro julgado, a um precedente do STJ que eu vou passar a lhes dizer, vou procurar também colocar na descrição do vídeo, mas trata-se dos embargos de divergência no recurso especial com agravo 962.250 e a RESP, embargos de divergência no recurso especial com agravo e a RESP 962.250 de São Paulo. O que se estipulou nesse julgado que eu acabo de lhes descrever? Foi fixado o princípio da simetria. E como o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública prevê que o autor não deve adiantar as custas, nem pagar honorários advocatícios sucumbenciais que eventualmente venham a ser fixados na sentença. Então, quando o autor sucumbe, ele não tem que pagar honorários sucumbenciais. Foi estipulado o princípio da simetria para dizer que os réus também não precisam pagar honorários sucumbenciais. E foi esse julgado que foi aplicado na hipótese. O réu, Banco do Brasil, sucumbiu e o acórdão, que é a decisão recorrida do recurso especial, o acórdão aplicou esse julgado para dizer que o entendimento do STJ, pelo princípio da simetria, é que, assim como o autor não precisa pagar honorários sucumbenciais com base no artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, também os demandados não devem pagar, princípio da simetria. Só que aí o que sustentou a associação e deu razão o STJ fixando esse distinguishing, essa distinção? Esses embargos de divergência, esse julgado que eu acabei de lhe dizer,
e vários outros julgados pretéritos que foram utilizados como fundamentação nesse embargo de divergência, utilizaram-se sempre da hipótese na qual o autor era o Ministério Público. E a diferença é que, nesse caso, era uma associação de direito privado, uma associação privada sem fins lucrativos. E aí não é possível você equiparar uma associação de direito privado sem fins lucrativos com órgãos públicos, como o Ministério Público ou Defensoria Pública, com entes públicos, como município, Estado, Distrito Federal e municípios, nem com grandes conglomerados que, em geral, são sujeitos passivos nas ações coletivas, como grandes incorporadoras, grandes construtoras, instituições financeiras. Então, o discrimming que se faz aqui, porque a conclusão do julgado foi no sentido de ser devido, sim, não se aplicar o princípio da simetria e ter que se pagar, sim, honorários sucumbenciais na hipótese em que o autor é uma associação privada. Então, aqui está a distinção. Se o grande fundamento das leis que regem, do microsistema das ações coletivas, é reaproximar os jurisdicionados da justiça por meio da ação coletiva, você dizer que uma associação privada que não tem capacidade postulatória, logo vai ter que constituir advogado. Os advogados que atuarem em defesa de uma associação privada não terão honorários advocatícios sucumbenciais. Na verdade, esse é um fator de desestímulo. Os advogados ou não vão aceitar ou vão estipular um valor a maior, já que eles não vão ter direito a essa verba sucumbencial, eles vão estipular um valor a maior para a associação. Então, essa aplicação do princípio da simetria, ao invés de estimular o acesso à justiça, na verdade, iriam prejudicar, iriam afastar os consumidores, a associação dos consumidores, a associação dos moradores, a associação de proteção ao meio ambiente, iria desestimular que as associações fossem a juízo. Então, aqui que está o ponto nevrálgico, o ponto central desse julgado, que me parece bastante relevante. Nós temos uma regra fixada no EARESP 962250. Como nós vimos, a aplicação do princípio da simetria no artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7345 de 85. E o que significa isso, portanto? A lei prevê que o autor não paga custas nem honorários advocatícios. Pelo princípio da simetria, o STJ disse que o réu também não paga. Só que todo esse contexto da lei e do princípio da simetria é quando o autor é o Ministério Público, quando o autor é um ente público, quando o autor é a Defensoria Pública, ou seja, é um órgão público ou um ente público. Esse raciocínio não se aplica quando o autor é uma associação de direito privado sem fins lucrativos. Beleza? Então, tomem nota aí, vão anotando essas informações do RESP 1986814. Tudo bem? Então, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até uma próxima. Tchauzinho.